né, com aquilo que eles passaram, e nada melhor do que aprender é parar para ouvir, né? Então é importante, graças a Deus, por este momento, neste dia aqui no Menino Deus, que a gente pode ouvir o pastor Soto falar um pouco, um pouquinho, certamente foi 0,5% da história dele neste lugar aqui, para a honra e glória do Senhor, né, como ele deixou muito claro. Abra a tua Bíblia em Mateus, vai ao encontro do que o pastor falou aqui, Mateus 5,16. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Vamos achar, amém? Diz assim a palavra de Deus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Você não pode assentar? Queridos, estamos encerrando essa série de mensagens sobre a vida comum, ser o culto a Deus, e passamos então por Romanos 12:1, Salmo 101, Colossenses 3:23, né? Sempre salientando a vida no lar, salientando a vida fora aqui, né, das quatro paredes da igreja. Cada versículo que nós passamos tinha um enfoque específico, né? E hoje, então, encerrando aqui com Mateus 5,16, onde o nosso enfoque vai ser a vida pública, né, a vida lá fora, que deve ser em caráter missionário, né, ou seja, quando a nossa vida comum é um culto a Deus, lá fora onde nós estamos, a nossa vida ela precisa ter um caráter missionário. Muitas vezes nós pensamos que missionário é só o irmão que está lá em outro país, em outro estado, está numa cidade do interior, né, com poucos recursos, ele é missionário. Não, eu e você também somos missionários, onde nós colocamos a planta do nosso pé, testemunhando de Cristo aqueles que estão na nossa volta. Portanto, e por isso eu tenho falado aqui, que a vida comum, a vida lá fora, que você leva na sua casa, você leva no trabalho, na faculdade, no colégio, a sua vida lá fora é um culto a Deus, também porque você testemunha de Cristo as vidas que estão na sua volta. E como é necessário, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, crentes, homens e mulheres convertidos verdadeiramente a Cristo Jesus, para testemunhar ali fora, né, nesses ambientes muitas vezes mundanos, muitas vezes cheios de maldade, de palavras chulas, de ambientes ruins, mas nós precisamos de crentes para levar a luz de Cristo nestes ambientes. Aleluia! E nesse contexto, o Senhor aqui no Sermão do Monte, né, ele começa a falar sobre o caráter do cidadão que faz parte do reino de Deus. E ele coloca, né, a partir do versículo 3 aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Verso 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E aí ele entra neste outro bloco, né, 13 a 16, né, que na teologia é chamado de perícope, porque muda um pouco o grupo de informação, e aí ele começa o que o pastor Souto falou: vós sois o sal da terra. Vocês que são cidadãos do céu, que têm essas características que ele elencou aqui, essas bem-aventuranças, ele disse, olha, vocês são o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora, para ser pisado pelos homens. E ele continua, a vocês que são participantes deste reino de Deus, ele continua,
Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa, na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ou seja, irmãos, nós somos participantes de um reino, nós precisamos entender e compreender a cada dia isso na nossa vida. Parece que quando nós saímos da igreja, nós tiramos esta roupa de crente, não, e agora eu vivo a minha vida. Agora eu vou para minha casa, dentro da minha casa eu falo do jeito que eu quero, eu trato os meus filhos do jeito que eu quero, eu trato a minha esposa ou o meu marido do jeito que eu bem entendo. Lá no trabalho eu entro na festa dos colegas, eu falo as bobagens que eles falam, eu me visto da maneira que eles se vestem, afinal eu tenho que marcar presença, eu fico fazendo política dentro do trabalho para tirar um colega, para tomar posição. Lá na faculdade ou no colégio, eu entro na festa da gurizada, eu bebo, eu fumo, eu falo o que eles querem. Lá fora eu sou outra pessoa e aqui dentro eu sou outra. Isso tudo ocorre porque nós não entendemos muitas vezes este fato tão simples, que nós somos participantes de um reino eterno e celestial, e neste reino só entra pessoa pura, limpa, não manchada, e que tem essas características dessa bem-aventurança. E tendo essas características de bem-aventurança, ele vai ser sal da terra, ele vai ser luz, e ele não vai esconder essa luz, mas ele vai iluminar estes ambientes mundanos que nós todos os dias colocamos a planta do pé. E como nós precisamos, irmãos, de crentes mostrando a luz lá fora. Eu já falei aqui, repito, nós somos em torno de 40, 50 milhões de evangélicos no Brasil. E o Brasil é corrupto, é desigual, a violência se multiplica. O que nós estamos fazendo com essa fé que estamos recebendo? Estamos se fechando dentro dessas paredes e achando que só aqui eu sou crente, só aqui eu choro, só aqui eu rodopio, só aqui eu recebo a bênção e é minha e de ninguém mais. Você é chamado para ser um missionário ali fora, para fazer a diferença no teu bairro, para fazer a diferença na tua empresa, para fazer a diferença na faculdade, no colégio, na tua vizinhança. Não é para esconder essa luz, mas é para salgar esses ambientes de maneira proporcional. E é interessante, o pastor falou do sal. E para quem é cozinheiro sabe que o sal, ele é um percentual sobre aquele alimento. Pão, para quem faz pão, normalmente o sal é 1% da farinha. Se tu botar demais, tu estraga o pão. Se tu botar de menos, não tem gosto. A carne também tem um percentual. A sopa tem outro percentual. Quem é da cozinha sabe que é um ajuste. Um fino ajuste o sal. Ou seja, nós ali fora, nós temos que ter este fino ajuste, este cuidado, este zelo. Será que as pessoas te conhecem ali fora, sabem que você é crente? Ou sabem que você é crente por causa da vestimenta, mas não sabem que você é crente pelas boas palavras que podem ou que deveriam sair da tua boca? Será que elas sabem que tu é crente porque carrega a Bíblia embaixo do braço? Ou sabem que tu é crente porque tu dá um bom testemunho? Tu não mente, tu não engana, tu não fala mal do vizinho, tu não engana o patrão, tu não faz corpo mole no trabalho. Qual é a tua posição ali fora, levando a luz de Cristo? O Senhor fala aqui, assim resplandeça a vossa luz. Isso aqui é uma ordem. Ele está dando uma ordem. Vocês que são participantes deste reino, que têm essas características de bem-aventurança, esta luz de Cristo na vida de vocês deve resplandecer. Vamos abrir rapidamente, irmãos, para não perdermos tempo, Filipenses 2,15. Quem achar primeiro, levante e leia bem alto. Achei. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida,
entre a qual resplandeceis como astros, Olha só. tendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar e não ter morrido nem trabalhado nenhum. Amém. Olha só, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. O cidadão do reino de Deus, que é um bem-aventurado, ele é irrepreensível, ele é sincero, é filho de Deus inculpável, não há culpa, porque nós andamos de maneira reta, sincera, digna. Vamos lá em Efésios 5:8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Essa palavra nós já falamos aqui várias vezes, né? Noutro tempo nós éramos pecadores, noutro tempo nós éramos trevas, mas agora somos novo homem, nova mulher, nascido de novo em Cristo Jesus. Portanto, nós temos que andar como filhos da luz, filhos participantes deste reino eterno. Por que nós insistimos muitas vezes a sermos filhos das trevas, a andarmos segundo o padrão deste mundo? Eu falei sábado aos jovens. Porque, jovem, você vai para o cinema ver filme de terror? Porque, jovem, você vai fazer tantas coisas que não agradam ao Senhor, que não agradam à tua espiritualidade? É o champanhezinho, é a bebidinha, é a festinha com os colegas. Por que nós insistimos em não aceitar que somos ou deveríamos ser filhos da luz a cada dia e sermos participantes deste reino eterno? A luz é evidência de regeneração, irmãos. Joel, não temos luz própria, refletimos a de Deus. A vida santa é o espelho da graça. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz do Senhor. Portanto, venhamos a entender isso, que somos participantes deste reino, somos bem-aventurados, somos sal, somos luz, e, portanto, nós temos que cuidar daquilo que nós fazemos, e, acima de tudo, precisamos ser missionários neste mundo de trevas, trabalhando para mudar, reconstruir esta sociedade decaída. Por que nos alegramos com uma irmã que se forma na área da educação? Porque os colégios precisam de professores, de funcionários cristãos, fazendo a diferença. Assim como precisamos de contadores, precisamos de advogados, precisamos de médicos, precisamos de homens e mulheres de Deus das mais diversas camadas da sociedade, fazendo a diferença. Aleluia. Nós temos o doutor Fernando Lemos, médico, cristão, assembleiano, um homem que faz a diferença. Nós temos o doutor Luiz Fernando Miller, promotor de justiça, era daqui, a esposa dele era aqui do Menino Deus, a irmã Alice. Hoje ele está lá em Tramandaí, trabalhou, estudou, e é um homem piedoso, zeloso pela obra de Deus. Está fazendo a diferença lá na promotoria estadual. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos ter esta visão. Se você não vai ser um médico, não vai ser um advogado, não vai ser um promotor, você pode e deve fazer a diferença como zelador, como segurança, como secretário, secretária. Você tem que fazer a diferença onde você está plantado, aonde você está trabalhando, aonde você está estudando, aonde você está morando. Eu pergunto novamente, se alguém observasse a tua vida lá fora, será que eles diriam: ele é crente? Ele é cristão? Não olhando roupa, não olhando corte de cabelo, mas a tua conduta ser observada lá fora, seria identificada como um cristão, uma cristã. Porque essa luz precisa resplandecer diante dos homens.
A fé cristã ela é pública, irmãos. Novamente, repito isso de maneira enfática, a fé cristã não é para essas quatro paredes, mas é lá para fora, cumprindo o ID do Senhor. É necessário que essa luz resplandeça diante dos homens. Vamos abrir lá em 1 Pedro. 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Se nós puxarmos ali o 11, ele diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. E veja, Pedro aqui ele está sendo muito enfático em todo o capítulo 2, né? Aqui a partir do verso 6, verso 9, perdão, ele está dizendo, olha, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí no 11 ele vai mandar essa geração eleita, esse povo separado, se apartar das concupiscências da carne, porque precisa ali no 12 dar testemunho de um viver honesto. Nós adoramos cantar e batemos no peito que somos geração eleita, somos sacerdócio real, eu sou crente assembleiano e não sei o quê. E estamos nos despojando das concupiscências da carne. O palavrão está saindo da boca, a pornografia está saindo do celular, a traição visual ou física à mulher ou ao marido está deixando de acontecer, o roubo, o pedir emprestado e não devolver, como o pastor falou, isso tudo está deixando de acontecer. Irmãos, é muito sério. Para sermos geração eleita, sacerdócio real, há um passo, né? Nós queremos o título, mas até chegar no título há uma caminhada, há um esforço, há uma dor, há pedras no caminho, há salteadores no caminho. Nós somos peregrinos nesta terra, e o peregrino ele sofre. Não é uma vida de prazer, não é uma vida de piscina, de praia, mas é uma vida de esforço. Aleluia! A conduta do cristão é visível aos outros. Se não te reconhecem lá fora, se a tua fé não é perceptível lá fora, alguma coisa está errada, irmãos. E aí é só você que pode reclamar para Deus, como disse o irmão. Não adianta muitas vezes chegar no pastor, o pastor vai orar, mas tem que ter um encontro com o Senhor e falar com Ele, colocar tuas dores, as tuas dificuldades diante de Cristo. Porque essa luz resplandece diante dos homens, porque é preciso que essas boas obras aconteçam. Como está falando lá no verso 16. As boas obras são fruto da nossa fé. Vamos abrir lá em Tiago 2,17. Quem achar, leia para nós, Tiago 2,17. Também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Assim a minha fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, se eu não tiver obras dignas de um crente, de um convertido em Cristo Jesus, essa fé é morta, ela não é ativa. É por isso e, portanto, é necessário que nós tenhamos esta vida de testemunho missionário lá fora. Para que lá fora as vidas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Não lá como está falando em Tito, né? As obras por si só são mortas, mas por fé, por esperança em Cristo Jesus, elas são necessárias para alcançar as vidas e os corações para a honra e glória do nome do Senhor. Depois você lê em casa Efésios 2,10, vou correr por causa do tempo. As obras são manifestas visíveis. A tua fé está produzindo evidências, irmãos. Será que essa fé que tu está mostrando lá fora
está servindo para salvar o teu marido que não é crente, a tua esposa que não é crente, para converter os teus filhos, para ajudar os teus filhos a crescer na fé, na esperança? Como está sendo estas obras que você está fazendo lá fora? Quando você chega no ambiente do trabalho, teus colegas param de falar palavrão, param de fazer brincadeirinhas, porque sabem que um crente, uma crente chegou. Eles te respeitam porque você é crente, ou deixam, ou continuam a festa porque sabem que tu é igual a eles. Há dois grupos nos Estados Unidos de cristãos, os menonitas e os Amish. Quem é que já ouviu falar deles? Alguns irmãos. São cristãos ortodoxos, descendentes dos puritanos ingleses, e eles vivem isolados. Eles têm grandes áreas de terra. Os Amish, especialmente, os menonitas, ainda vivem em pequenas vilas próprias. Eles vivem a fé deles dentro do grupo deles. Dentro do grupo. E aí uma vez eu vi um documentário que o entrevistador perguntava para as pessoas da comunidade, que não eram menonitas ou não eram Amish, perguntava para as pessoas da cidade se eles se incomodavam com os menonitas. E eles disseram assim, não, eles não nos incomodam. São gente muito boa, são trabalhadores, eles tocam a vida deles ali e não nos incomodam. E alguém pode dizer, mas isso é bom, eles estão dando testemunho. Não, na verdade não é bom, porque eles vivem tão isolados dentro do mundo deles, que eles não pregam Cristo na comunidade. E se não pregam Cristo na comunidade, eles não incomodam as trevas que há na comunidade. E aí as trevas dizem assim, não, eles são bonzinhos. E eles vão ficar ali fechadinhos no mundinho deles, porque eles não incomodam ninguém, está tudo bem. Nós precisamos incomodar lá fora, irmãos, com essa palavra de vida, com um bom testemunho, com o Cristo ressurreto. As pessoas precisam se sentir incomodadas quando nós chegamos perto, porque somos homens e mulheres de Deus, não por imposição, não por falta de educação, mas simplesmente porque levamos a cruz de Cristo e caminhamos em direção à eternidade. Eu não estou em nenhum momento pregando que devemos ser algum radical, querendo enfiar o evangelho goela abaixo, não. Mas através do nosso testemunho, precisamos pregar Cristo. Para finalizar, para glorificar o vosso Pai, o objetivo final de sermos luz, de sermos sal, de levarmos essa luz aos homens é glorificar ao Senhor com estas obras. Quando testemunharmos lá fora, como missionários do nosso bairro, com boas obras, nós estaremos glorificando a Cristo. Quando você, através das boas ações, tu ganhar o teu marido, tu ganhar a tua esposa, tu salvar os teus filhos, você estará glorificando ao Senhor, aleluia. Então, glorifique ao Senhor através das boas obras, aleluia. A vida cristã não se limita ao culto, irmãos. Toda a vida é o culto, no trabalho, em casa e nas decisões diárias. Deus deve ser glorificado. Está procurando emprego? Coloca Deus em primeiro lugar. Está precisando estudar? Coloca Deus em primeiro lugar. Tu quer casar? Coloca Deus em primeiro lugar. Quer ter filhos? Coloca Deus em primeiro lugar. Há tanta pessoa entrando em caminhos errados porque não colocam na presença de Deus. Entenda que todo passo que você dá, você glorifica a Deus. Compreenda que você glorifica a Deus em um casamento, gerando filhos, você glorifica a Deus estudando, se formando, trabalhando, passando no concurso. Você glorifica a Deus varrendo o condomínio, você é zelador. Você glorifica a Deus sendo uma faxineira lá na casa da tua chefe, que limpa tudo perfeitamente até quando a chefe não está, que não rouba produto de limpeza. Eu vou levar para casa, a chefe tem dinheiro para comprar. Não, você é crente. Você não pega o produto de limpeza da chefe. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos glorificar Deus em tudo.
E por fim, nos coloquemos de pé. A vida cristã aponta, a sua vida cristã aponta para Deus ou para você? Nós queremos orar por você nessa noite.